O governo brasileiro e o representante comercial da Casa Branca vão discutir amanhã investigações comerciais contra o Brasil. Representantes do setor privado também estão lá nos Estados Unidos para essa audiência do USTR. E a gente vai conversar agora com Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. Quem também está com a gente é o nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner. Alban, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Daniel. Um prazer é nosso poder estar aqui falando direto de Washington para vocês. Ótimo. Queria já começar e pedir para Daniel Hittner começar com a primeira pergunta. Alban, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Alban que fala direto de Washington. Ricardo Alban, eu queria ter uma ideia de como vocês estão encarando exatamente esse hearing, essa audiência pública no USTR que acontece amanhã e depois. Porque ela tem cara de, embora seja muito importante, óbvio que nós temos que estar presentes e fazer toda a defesa possível, ela, pelo contexto todo, acaba tendo muito uma cara de um rito, uma formalidade burocrática, já que tudo indica que o governo americano, em suas diversas instâncias, está querendo mesmo aplicar sanções comerciais ao Brasil e aumentar tarifas. Portanto, qual é a expectativa exata do setor privado para esse hearing e como transformar o que pode até ser encarado para o governo americano como um rito burocrático em algo que eventualmente possa fazer alguma diferença? Daniel, esse é o ponto, sabe, Daniel? É o que nós estamos fazendo aqui, junto com vários presidentes de federações, com associações empresariais, setoriais e mais empresas. São uma delegação de mais ou menos 126 pessoas, dos quais 80 representantes no Brasil e 50 representantes aqui nos Estados Unidos. E, na verdade, são duas etapas. É a etapa amanhã, onde nós vamos participar presencialmente da defesa da seção 301. E falando dela, o que acontece? É um processo oficial, é um processo que obedece regras também econômicas, comerciais, não, teoricamente, não tão influenciado, susceptível às questões políticas ou geopolíticas, sabemos que ela permeia, mas não tão contaminado, digamos assim, e que nós vamos fazer essa defesa amanhã, junto com várias outras defesas de várias outras instituições de interesses brasileiros. Por que isso se torna bem importante? Primeiro, que é um processo que nós mais advogamos que seja um processo comercial, técnico e econômico, sem os ruídos políticos ou geopolíticos. Então, essa é uma primeira oportunidade. Segundo, que nós sabemos que todo esse processo das tarifas ele está sob análise do judiciário americano e que poderá ter uma solução, talvez daqui a 2, 3, 4 meses, mas alguma solução vai ser dada. E isso vai passar por esses instrumentos legais que é a seção 301, a seção 232 e outras tantas que possam fazer. Então, essa defesa agora é fundamental e nós estamos com o melhor que nós podíamos conseguir aqui ter. Temos o nosso embaixador, Roberto Azevedo, fazendo nossa interlocução verbal amanhã, associado pelo escritório de advocacia. Vamos estar mais outros representantes de federações e de associações, de tal forma que a gente tem o objetivo de marcar uma presença firme, contundente e dando a nossa versão como o setor privado. Mas por quê? Porque nós somos complementares. A economia americana e a economia brasileira são complementares. Quantos negócios nós temos intercompanies, por exemplo? Nós temos grandes empresas americanas que fazem parte do processo no Brasil, parte do processo dos Estados Unidos e que elas também vão ser prejudicadas. Alban, aproveito para perguntar o quão otimistas vocês estão com essa audiência, com essa investigação como um todo, levando em consideração que vocês realmente têm feito o que é possível nesse momento, mas tem o outro lado ainda para conseguir avançar ou não. Veja bem, nós estamos realistas. Essa é uma investigação, seguindo o processo da seção 301, que ela pode durar até um ano. É o prazo máximo que se dá. Então, nós temos, como diz, duas etapas, a da investigação da seção 301 e a da discussão das tarifas do tarifaço adicional de 40%, que somam 50%. Dessa 301 é um processo inicial, vamos ser ouvidos ainda várias etapas para que a gente possa caminhar e é um processo oficial. Com relação às tarifas que atingimos 50% e que poucas foram exceções, o objetivo número 1 aqui nosso, junto com o escritório de lobby Ballard,
Vamos iniciar o processo com reunião hoje com eles para fazer todo um alinhamento. Agora, no final da manhã, tivemos reunião já com a embaixadora do Brasil aqui nos Estados Unidos, onde conversamos um pouquinho mais, trocamos ideia, pegamos a percepção dela desse environment todo que está acontecendo, e à tarde vamos traçar toda a estratégia junto com o escritório básico. Vamos visitar amanhã o Capitólio, vamos visitar alguns secretários de Estado de nível 1, 2 e 3, para estarmos conversando e mostrarmos também opções. Não adianta nós virmos aqui apenas dizer que nós não gostaríamos de ter os 50%, que precisa reduzir, que a relação é uma relação de 200 anos, que a relação é uma relação complementar, que nós temos que falar no ganha-ganha, mas que proposições nós temos para ele? Então, nós estamos vindo aqui com 3 temas, devidamente alinhados no Brasil, onde vamos falar sobre data centers, vamos falar sobre SAF, o Sustainable Aviação, de combustíveis verdes. Vamos falar também com uma coisa muito importante que é hoje para os Estados Unidos e para o Brasil, para absorver tecnologia, para desenvolver uma parte do processo produtivo aqui, que são os minerais críticos ou as terras raras. São 3 pontos que nós vimos aqui para desenvolver, como nós podemos fazer parcerias em termos de não só pesquisa, mas também na parte científica, e podemos agregar valores no Brasil e nos Estados Unidos. O etanol, por exemplo, a SAF. Nós temos o Brasil e os Estados Unidos, são os 2 maiores produtores de etanol do mundo. Nós estamos há décadas discutindo por que os Estados Unidos taxam o etanol à base de milho do Brasil e por que nós taxamos o etanol para entrar no Brasil, já que não concorre com o nosso cana-de-açúcar. Nós temos agora um mercado que só é crescente e pode crescer exponencialmente, que é o SAF, que pode vir do etanol, pode vir do que nós estamos plantando agora no Brasil, no processo interruptivo, que é através da macaúba. Nós estamos falando agora em tirar etanol também do processo de bambu, ou seja, nós temos o que somar, nós temos o que agregar e sairmos dessa retórica que hoje ficou, obviamente, por influência política, mas que nós possamos ter uma mesa formada para que, assim que o bom senso prevalecer, nós possamos estar com um caminho ongoing, ou seja, temos alguma evolução, algo alternativo. E a prioridade agora é se perguntar, quando eu digo que eu sou realista, nós queremos minimamente ter uma discussão muito concreta da possibilidade de aumentar a quantidade de exceções. E onde é que vamos buscar essas exceções? Onde nós temos maior interesse mútuo, ou seja, temos produtos de valor agregado baixo, mas não têm alternativa para os Estados Unidos, mas representam importância significativa para algumas pequenas e médias indústrias. Temos na área de alimentos, temos na área de derivados de madeira, temos uma série de produtos que nós podemos traçar um caminho de, nesse momento, de uma forma mais célere, aumentar as exceções. Alban, esse relato que você está fazendo, que é excelente, eu depreendi basicamente o seguinte: vocês vão trabalhar com 3 trilhos, 3 eixos de cooperação, minerais críticos, terras raras, infraestrutura digital, data center e combustíveis sustentáveis, principalmente em aviação. Você mencionou nessa sua última intervenção que vocês vão se encontrar também com alguns secretários ou subsecretários dos departamentos americanos. Você podia detalhar para a gente quais são essas reuniões? Olha, até mesmo, Daniel, por todos esses ruídos que nós vivemos, tá certo? Conversando com o nosso escritório de lobby aqui, nós preferimos não estar fazendo muito marketing nesse momento. Se nós queremos ter eficiência, se nós queremos ter resultado, se nós queremos plantar algo frutífero aqui, nós vamos primeiro fazer os entendimentos para evitar ruídos. O grande problema que nós temos nessa mesa que a gente quer construir de negociação são os ruídos, quer seja político, quer seja políticos, quer seja de outra natureza. Então, nós temos aqui já, digamos assim, apalavrado e confirmado um nível bastante alto que nós vamos estar conversando. Há a possibilidade de um importante secretário de Estado estar participando dessa reunião. E depois temos mais outras reuniões com dois níveis de Secretaria de Estado um pouco mais abaixo. E a gente quer construir. Temos também reuniões com alguns republicanos, mas que nós queremos primeiro, sabe, sem criar nenhum tipo de contrapartida, digamos assim, para evitar esse problema. Porque o que nós queremos aqui é resultado. Nós viemos conversando antes de vir aqui, como o próprio ministro e o vice-presidente Alckmin falou, se eu não me engano, com vocês hoje pela manhã.
nós já conversamos algumas coisas, ele está totalmente disposto e alinhado a vir ter essa conversa pessoalmente aqui com quem de direito dos Estados Unidos, que o presidente Trump puder determinar que possa atender. Ou seja, nós queremos construir uma outra rota que ela fique o mínimo possível contaminada pelas variáveis políticas e geopolíticas. E não nos iludimos, sabemos que ela é uma variável importante em que interfere. Mas se nós continuarmos a valorizar essa variável, nós vamos cair no mesmo tipo de equívoco. Posso fazer um complemento aqui, Muriel? Me desculpe. Claro. Só aproveitando, Alban, ontem à noite, justamente o vice-presidente da República, ministro do MIDIC, Geraldo Alckmin, veio aqui à CNN, nos deu uma entrevista e falou um pouco sobre a abertura do processo para que, eventualmente, cumpridas todas as etapas e cumpridos todos os ritos, o Brasil possa fazer uso da lei de reciprocidade. Nesses encontros, nessas conversas que vocês terão aí em Washington, vocês vão reportar a visão do setor privado sobre o uso ou não da lei de reciprocidade pelo Brasil sobre produtos americanos? Qual que é essa visão? O Brasil deve retaliar ou não deve retaliar em nenhuma hipótese? No status quo atual, o Brasil não tem por que retaliar. Nós estamos falando de vários tipos de retaliações. Estamos falando agora da retaliação comercial. Esse processo que o Brasil abriu junto com a CACEX para fazer as medidas de retaliação é um processo burocrático, assim como os Estados Unidos fez aqui com a 301, está fazendo com a 232. Então o Brasil também está fazendo um processo desse, mas não significa retaliar. Que nós temos um processo que a política e a geopolítica estão falando de uma forma muito impetuosa, muito derrompante, digamos assim, tá certo? Então, o que nós temos pedido e temos conversado se vão seguir esse processo, que pode demorar 30 dias até que a CACEX faça tudo, porque ouvir as partes, como aqui a investigação da seção 301, da 232, também ouve as partes, que a gente faz isso, mas não significa tomar medidas. E é o que nós mais temos alertado, que nós temos pedido o bom senso, mais a compreensão, que no status quo que está aí, sem novas medidas retaliatórias, não justifica nós tomarmos nenhuma medida agora e, obviamente, alguma possível escalada, vamos ter que conversar, ponderar e verificar até que ponto faz sentido, porque o que nós precisamos é garantir o ganha-ganha. Numa escalada qualquer, não tem nenhum vencedor. E nossa economia, até mesmo porque nós importamos mais dos Estados Unidos do que ele de nós temos, teoricamente, uma maior necessidade desse mercado americano. E se olharmos essa realidade que está acontecendo com todas as relações bilaterais ou multilaterais, o mundo inteiro está se reestruturando. Nós não temos esse mercado disponível para nós, porque todos estão revisitando, todos estão à busca de mercados alternativos, inclusive os próprios produtos manufaturados chineses. A China é a maior competidora mundial de produtos industrializados, produtos manufaturados. Como é que nós vamos, de um dia para a noite, destinar nossa manufatura que é exportada para os Estados Unidos, onde é o nosso maior parceiro de comercial na área de manufatura, onde é que nós vamos encontrar esse mercado? Sem falar uma série de outras questões, nós somos hoje o país que os Estados Unidos mais investe no Brasil. O maior estoque de investimento nosso é americano. E nós estamos num crescimento de investimentos também nos Estados Unidos. Obviamente, numa proporção bem diferente, mas nós temos tantas empresas intercompanies que estão aqui trabalhando, que complementam a empresa na área de automóveis, de equipamentos do setor agro para poder fazer equipamentos, máquinas, tratores, uma parte aqui, outra parte lá. Então, é uma relação que nós precisamos ter um pouco de parcimônia, e a parcimônia não significa perda de soberania. Alban, eu aproveito para te perguntar justamente com relação a esse ponto que você falava, com relação a esse ganha-ganha, que é o que a gente precisa garantir, porque a gente tem visto alguns acordos, a gente noticia toda semana algum novo acordo aqui no CNN Money, por exemplo, União Europeia, Reino Unido, Japão, e são acordos que às vezes são criticados, de que talvez o bloco União Europeia acaba saindo perdendo diante aí das discussões, e aí a gente fica se perguntando como é possível garantir esse ganha-ganha. Para além disso, o mercado, e a gente fala muito para o mercado aqui no CNN Money também,
existe parte do mercado que entende que o Brasil acaba se isolando ao demorar tanto para conseguir essa negociação, para conseguir avançar com algum acordo. A gente vê, inclusive, uma negociação com China, Estados Unidos agora conseguindo prorrogar a trégua comercial de novo por mais 90 dias com China. Donald Trump elogiando Xi Jinping, elogiando a China. E a gente, diante desse cenário, agora com uma tarifa de 50%, a maior ao lado da Índia. Queria saber a sua percepção diante desse cenário, se realmente você concorda com essa ideia de parte do mercado aí de que o Brasil estaria se isolando e como garantir esse cenário de ganha-ganha, levando em consideração que até esses grandes blocos, como a União Europeia, na avaliação aí de algumas pessoas, ficou até um pouco aquém do que deveria ser o acordo para o lado deles. E aí, diante aí desse cenário, eu queria que você fizesse a avaliação para o nosso lado, Alban. Obrigado, Bia. Veja bem, Bia, nós temos algumas narrativas que ficam na memória ou ficam na mídia. Por exemplo, nós temos a narrativa de que o Brasil é altamente protecionista. As nossas tarifas médias de importação dos Estados Unidos são 2,7%, dos quais 70% do que a gente importa dos Estados Unidos é tarifa zero. Nós somos um país que tem uma história de protecionismo? Tem, mas nem todo avalaçador. Olha o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, olha o que nós vemos na Europa. Agora, é importantíssimo nós fazermos acordos bilaterais. A informação que eu tenho é que dessa viagem para o México foram discutidos, foram feitos bastantes acordos, bastante razoáveis, se interessa, o Mercosul com a União Europeia. Nós tivemos vários problemas. Nós tivemos não só o problema de enfrentar a realidade nossa competitividade do agro com a União Europeia, de alguns países, principalmente a França, como também tivemos problemas dentro do próprio Mercosul. Isso demorou por conta desse negócio, mas estamos aí acontecendo e eu acredito que vai acontecer até o final do ano. Nós estamos discutindo acordos bilaterais também com o Japão, temos que incrementar com o Canadá, isso tem que ser feito. E junto com isso, também, que não é protecionismo, uma política clara, transparente e justa de defesa comercial, que é o que o mundo está fazendo. O que o presidente Trump está fazendo, na verdade, é uma política de defesa comercial, é uma defesa de enfrentar seu déficit comercial de mais de $1 trilhão vis-à-vis a competitividade do maior player hoje de produtos manufaturados, que é a China. Então, ela está cuidando. As tarifas, na verdade, nada mais é do que uma proteção de defesa industrial dos Estados Unidos. Nós não temos essa mesmo cacife, digamos assim, para fazer uma política tão abrangente, mesmo porque nós temos ainda um país em constante desenvolvimento. Precisamos superar essa fase de ser o país eternamente em desenvolvimento. Olha o que foi a China no passado, olha o que foi a Coreia do Sul no passado e tantos outros países aqui que já passaram por essa fase de país em desenvolvimento. É importante, eu não acho que nós estamos errados, mas no momento onde todos estão buscando fazer essas novas equações, é óbvio que os acordos vão ser mais difíceis. É óbvio que o ganha-ganha se torna mais difícil, mas se torna mais necessário. Porque na crise ele se torna mais necessário. E esse conceito de complementariedade é o mais importante. O que nós não podemos mais, esse ganha-ganha, achar que nós vamos exportar commodities. Nós não podemos mais ficar só sendo um país de commodities. Ou commodities minerais, ou commodities agrícolas, ou commodities de energia. Nós precisamos agregar valores múltiplos, ou seja, o ganha-ganha é isso. Até que ponto nós vamos ser competitivos? Nós temos energias renováveis que são sustentáveis e poderão ser baratas, porque o nosso custo de energia é barato, o preço dela que é caro, que é um absurdo. Isso é uma das incoerências do nosso país, dentre outras tantas, como inclusive, que eu sou um grande crítico do assunto, esses juros reais exorbitantes e absurdos que temos no nosso país. Então, até onde nós podemos ter vantagens competitivas? Se nós temos vantagens competitivas de algumas commodities, quer seja minerais, quer seja agro, vamos agregar valor a ela. Nós temos hoje energia renovável, que tem um custo barato, somente se ela for dedicada, não for usar o fio. Nós podemos agregar uma parte do valor aqui, como é o caso de minerais críticos, como é o caso também de podermos fazer a parte dos data centers. Temos tantas outras oportunidades que dá para trazer parceiros que têm histórias longevas conosco. Alban, eu queria aqui, em nome da nossa amizade CNI, CNN, nós estamos aqui, nós somos vizinhos, viu? As pessoas não sabem, nós somos vizinhos. Não do lado de cá, aqui é o Lago Paranoá, mas do lado de lá, somos prédios vizinhos, dá 100 metros aqui um do outro. Queria aproveitar a sua presença para colocar um outro temazinho que não tem a ver diretamente com a sua missão aí em Washington, mas que tem a ver sim com uma declaração, um pronunciamento seu no domingo.
Na sexta-feira, o governo apresentou um projeto por meio da sua liderança na Câmara para fazer uma redução linear de 10% dos incentivos fiscais, de todos os incentivos fiscais, a não ser aqueles protegidos pela Constituição, Zona Franca, Simples Nacional, Cesta Básica, etc. E a reação da CNI, inclusive sua, no domingo, foi bastante dura, no sentido contrário, no sentido de dizer que não era uma boa ideia. Por que, Alban? Por que não é uma boa ideia? Porque, óbvio, a nota ressalta a necessidade de corte de gastos do governo, de uma iniciativa do próprio gasto público, mas a gente sabe que são mais de 500 bilhões de reais por ano em subsídios. Parte disso vai para a indústria. São muitos os programas de incentivo e isso acabou virando uma bola de neve. Por que não cortar também, Alban? Olha, eu vou lhe agradecer, Daniel, você ter trazido esse assunto. Não só para deixar mais clara a nossa posição, como também para deixar aqui uma boa interrogação para todos nós. Para todos nós. Primeiro, incentivos, que se chama ou gastos tributários, ou se chama despesas desnecessárias, qualquer tipo de classificação que dê. O mundo inteiro pratica. E mais do que nunca, agora, com as políticas industriais que estão sendo adotadas no mundo inteiro, na defesa dos seus interesses, na defesa da sua indústria nacional, esses incentivos estão crescendo exponencialmente. A história está aí, os dados estão aí, não é uma opinião, não é uma conjectura, são os fatos. Outro fato, mas eu vou chegar aos 10%. Outro fato. Por que nós temos hoje um agro que nos dá orgulho? Por que nós temos hoje um agro altamente competitivo e que causa apreensões nos nossos concorrentes? Porque o agro passou uma história de 30 anos com altos incentivos, que hoje chamam de gastos tributários. Ao longo desse período, de forma planejada, de forma coordenada, com uma política voltada para o agronegócio, não só incentivo direto, como a própria taxa de juros subsidiada, ou seja, uma série de fatores. E deu no que deu, além de contar com a Embrapa. A indústria, não se esqueça que até 2 anos atrás não tinha nem política industrial. Esse é o contexto geral. Agora, os 10%. Por que eu vou dizer uma reflexão? Um dos argumentos que se fala na redução dos 10% é de que existem injustiças tributárias. Eu até acho que isso tem uma boa verdade. Mas olha a velha máxima que existe. Não se trata desiguais de forma igual. Se você tratar desiguais de forma igual, você só propicia o aumento da desigualdade. Desiguais tem que ser tratado de forma desiguais para mitigar a desigualdade. Olha quanta redundância. Então, na hora que você pensa em reduzir 10% linearmente, você está fazendo justiça tributária ou está aumentando a desigualdade, ou está aumentando a injustiça tributária? Isso é óbvio, isso é matemática, 2 mais 2 são 4. Você está aumentando. Então, se tem alguém que está recebendo o que não deveria, ele está sendo reduzido muito menos, está aumentando a injustiça tributária. Então, isso não faz sentido. Isso é a lei do menor esforço. Mas eu disse para alguns poderes constituídos dessa república que a indústria toparia esse desafio de reduzir 10%. E eu diria até mais, é capaz de até topar fazer também com os mesmos incentivos, que eu não chamo de gasto tributário, constitucionais. Mas vamos fazer o ganha-ganha, vamos fazer a verdadeira justiça, vamos dar exemplo para a sociedade brasileira, vamos reduzir 10% de tudo. Vamos reduzir 10% do gasto do legislativo, vamos reduzir 10% dos gastos do executivo, vamos reduzir 10% dos gastos do judiciário. Mesmo não tendo gastos não discricionários o suficiente no judiciário, mas vamos ter essa atitude. Por que não? Por que não? A pergunta eu devolvo, em vez de perguntar assim, por que não podemos dar essa grande... Temos um ano eleitoral pela frente, já pensou que exemplo nós vamos dar para esse eleitorado de uma atitude dessa, de todos fazendo isso? Vamos ser justos. Não é o caso de justiça tributária, vamos ser justos. Essa é a minha resposta mais ampla e eu lhe agradeço muito por ter a oportunidade de dar uma resposta tão completa agora com a sua pergunta, Daniel.
Muito bem, Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. Obrigada mais uma vez por topar conversar com a gente, mesmo em Washington. E agradeço e peço que você volte sempre aqui. É muito bom conversar com você. Afinal, são só 100 metros para estar aí, né? Exatamente, é pertinho, é ótimo. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês por aí. Um abraço, Daniel. Tchau, tchau. Boa sorte, obrigada. Obrigada, Daniel.